Amém? Capítulo 25, verso de número 19. Todos acharam? Quem está pronto para ouvir a palavra de Deus? Glória a Deus, né? Noite de fria, de chuva, mas tivemos 2 cultos abençoados e esse não será diferente. Aleluia. Estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. E era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, arameu, por sua mulher. 21. E Isaque orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Quem crê que Deus ouve as nossas orações? Quem crê que Deus muda o status da situação e vai intervir na nossa vida através da nossa oração? Era algo impossível, mas por causa da oração Deus tornou possível. Verso de número 22. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que eu sou assim? E foi-se a perguntar ao Senhor. Lindo isso, né? E foi-se a perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga: eu creio na resposta de Deus. Havia uma esterilidade na vida desta mulher. Ela havia sido escolhida de maneira sobrenatural. O casamento de Isaque e de Rebeca foi um casamento assim extraordinário. Esse casamento foi assim tão sobrenatural, porque Abraão queria uma esposa para o seu filho, mas não queria mulheres da terra onde ele estava. Ele queria mulheres que fossem do seu povo, da sua família, gente separada, consagrada. Ele queria um casamento fundado debaixo da bênção de Deus. Abraão então pede ao seu servo que vá até a casa dos seus parentes para de lá tomar uma esposa para o seu filho. É uma obra, sim, desafiadora. Imagina que o patrão chama um empregado de confiança e diz assim: olha, eu tenho uma missão para você. Não é comprar um carro, não é comprar uma propriedade, não é fazer aí um orçamento. A minha missão para você é que você vá até a minha terra e volte de lá com uma esposa para o meu filho. Essa mulher não pode ser normal, comum. Ela tem que ser escolhida, tem que ser de Deus. Ela tem que ser de Deus. Porque ela vai ser a mãe de uma grande nação. Ela não vai só ser a dona de casa, ela não vai só cuidar dos seus filhos, mas ela vai ser, nisto, cuidando dos seus filhos, ela se tornará a mãe de uma nação, a nação de Deus. O servo toma um susto e diz assim: opa, isso é complicado. Ele faz um voto com Deus, ele ora a Deus, ele vai. E quando ele vai, ele encontra. Deus honra, Deus abençoa, Deus prepara. Abrindo um parente na mensagem que eu estou introduzindo para você entender a história, abrindo um parente na mensagem, deixa eu dizer uma coisa: você está esperando alguém de Deus, pode falar com Deus, porque Deus prepara. Porque Deus é um Deus que prepara. Eu creio no Deus que prepara casamento. Se você orar, diga glória a Deus. Eu creio no Deus que prepara. Preparou para mim, vai preparar para você também. Diga glória a Deus. Ele vai e tem sucesso nisso.
A moça se apresenta, os sinais de Deus se confirmam, ele investe, ele semeia na família e ele volta com ela. Quando ele volta com ela, é o grande casamento. O filho de Abraão está casando. A promessa de uma nação de Deus, a promessa de um povo de Deus está tomando forma, está tomando caminho. Ei, querido, se prepara, porque eu vim aqui ser boca de Deus e resposta. Deus está encaixando as coisas, Deus está ajustando as coisas. Aquilo que Ele tem prometido vai começar a tomar forma na sua vida. De repente aquilo que lá atrás foi contado, de repente aquilo que lá atrás foi falado começou a tomar um formato, começou a criar corpo. Ei, prepara nesses dias, Deus está colocando as peças no lugar. Prepara nesses dias, Deus está começando a organizar as coisas. Vai tomar corpo em nome de Jesus. Abraão anima, Isaac mais ainda. Vem o casamento. Isaac está com 40 anos. Opa! Uma idade de preocupação para alguns. Mas Deus resolve. Segura na mão de alguém que está do seu lado e diga assim: ó, ainda que pareça que é tarde, ainda que pareça que não dá mais, persevera no Senhor. Ele faz milagre. Era Isaac da idade de 40 anos. E não casou até os 40, não casa mais. E não resolveu a vida até aqui, não resolve mais. Talvez você está vivendo aí, está no verso de número 20. Era Isaac da idade de 40 anos. Eu não sei qual é o seu conflito e porque você acha que não dá mais tempo. Ei, há algo do Espírito Santo aqui nessa noite hoje. Deus tem uma resposta. As pessoas podem estar dizendo: ó, já passou o teu tempo, já passou o teu prazo, já não dá mais para você. Eu quero te dizer, eu estou falando de um Deus que chamou Moisés aos 80 anos. Eu estou falando de um Deus que usou a vida de Noé depois dos 100 anos. Eu estou falando de um Deus, querido, que não para de te usar. Tem gente que diz assim: ah, já não dá mais, as portas do mercado de trabalho para mim, a minha vida vai ser essa aqui mesmo. Deus está dizendo: eu estou preparando mudança. Ah, tem gente dizendo assim: ah, vou orar pelo ministério dos meus filhos, porque olha, para mim já não dá mais, vai ser os meus filhos. Deus está dizendo: não, é você, é com você o meu pacto, é com você a minha aliança, é com você a minha promessa, é com você a minha palavra. Ele toma a esposa e diz: agora sim, aconteceu. Ele parte para o abraço. Mas a Bíblia diz, no verso de número 21, que o vento estava fechado, que o vento estava enfermo, que não havia condições. O que eu disse? Não havia condições. Diga comigo: a obra de Deus, fala forte, a obra de Deus começa difícil, fica impossível, aí Deus faz. É assim. Bom, com 40 estava difícil, não estava? Sim ou não? Mas com 40 uma mulher estéril fica? Começar uma família aos 40 é difícil, sim ou não? Começar uma família aos 40 com uma mulher em estéril é? Talvez Deus tenha conduzido a sua história e você já passou da fase do difícil para o impossível. Mas estende a tua mão aí onde você está, porque eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. A chave do impossível está nas mãos de Deus. A porta do impossível é
à tua porta nesses dias. Diga glória a Deus. Tome posse dessa bênção e dê um aplauso bem forte ao Deus Todo-Poderoso. Dá glória a Deus onde você está. Eu vejo portas do impossível se abrir neste lugar. Eu vejo portas do impossível de Deus se abrir nesta casa hoje. Aleluia! Mas quando eu estou diante do impossível, o que eu devo fazer? A Bíblia diz que diante do impossível, ele já tinha vencido o difícil, mas agora ele tinha que vencer o impossível. O difícil eu posso vencer com esforço, mas o impossível eu só posso vencer com oração. Vamos anotar isso aí? O difícil eu posso vencer com esforço, mas o impossível eu só posso vencer com oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tudo é possível ao que crê. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmão, nada é impossível para quem ora. Quantos podem dizer glória a Deus? A oração gera milagres, a oração abre portas, a oração traz cura, a oração prospera, a oração realiza. O que está faltando muitas vezes para vermos mais impossíveis, está faltando oração. Quer vencer a barreira do impossível? Aplique-se a um tempo de oração. Comece a dedicar-se à oração. Comece a fortalecer-se na oração. Comece a usar o nome que está sobre todo nome. A Bíblia diz que os discípulos de Jesus procuraram ele pedindo: ensina-nos a orar. Um bom mestre é o mestre que ensina a orar. E Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos desafiou a orar. Jesus nos deu o exemplo da oração. A igreja se fortaleceu e venceu na oração. Os grandes milagres de Deus aconteceram em tempos de oração. A igreja, quando ora, recebe resposta de Deus. São as orações que atraem as respostas de Deus. Ele diz: clama a mim e responder-te-ei. Vamos dizer: clama a mim e responder-te-ei. Nós precisamos nos dedicar a um tempo maior de oração. Sabe por que muitos de nós estamos cansados? Porque nós temos nos dedicado a coisas difíceis. Aí a gente tem que fazer esforço, porque o difícil é vencido com esforço. Mas que tal eu fazer uma proposta para você? Para de correr atrás do difícil e começa a correr atrás do impossível. O difícil te cansa, mas o impossível acontece através da oração. Muitos de nós estamos correndo atrás do difícil, e aí a gente está cansado, a gente está sobrecarregado, a gente está desgastado, mas Deus está dizendo: que tal mudar de difícil para impossível? Porque o impossível vem de Deus. As coisas impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Primeiro versículo que meus filhos decoraram, Lucas 1:37. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Aleluia. Eu não sei porque esse foi o primeiro versículo a ser ensinado lá em casa. Calhou sendo. Mariana esses dias já pegou isso para ela. Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Quantos podem acreditar que a oração está nos levando a um tempo de coisas impossíveis? Que tal trocar seus projetos difíceis por projetos impossíveis? Bispo, para com isso, o difícil já está me matando. Pois bem, por isso que eu estou dizendo: abre mão do difícil que depende de você e abraça o impossível que tem que ter o poder de Deus em ação. A Bíblia diz que ele vence o impossível orando intensamente, insistentemente,
instantemente. Amados, a oração precisa ser intensa. Vamos dizer isso? A oração precisa ser intensa. Vamos dizer de novo? A oração precisa ser intensa. Estou falando de oração de chamar gato, não. Já viu oração de chamar gato? Conhece? Essa é oração de chamar gato. Nós estamos precisando de oração intensa. Oração que a gente busca. Oração que a gente se entrega. A Bíblia fala sobre Elias no livro de Tiago. A Bíblia diz: Elias era homem sujeito às mesmas fraquezas que eu e você. Elias era homem sujeito aos mesmos defeitos e pecados que eu e você. Mas o que aconteceu com ele? A Bíblia diz o que aconteceu com ele. Orou intensamente. Ele mexeu com os céus. Quando você se entregar a uma vida intensa de oração, pode acreditar, Deus vai começar a mexer o impossível. Ele diz, a Bíblia, ora intensamente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. Sabe o que aconteceu? Olha o texto, lê comigo. E o Senhor ouviu as suas orações. E o Senhor ouviu as suas orações. Ela engravida. O que era difícil se torna impossível, o impossível agora é real na vida dele. Ela está grávida, a barriga começa a crescer, e ela percebe que a sua gravidez não é comum. Olha o texto. Diz a Bíblia, e os filhos lutavam dentro dela, então disse, se assim é, por que eu sou assim? Ela entrou numa crise existencial. Por que eu sou assim? Por que eu sou assim? E olha como termina o verso 22. E foi perguntar ao Senhor. Era aqui que eu queria chegar. Olha para mim. E foi perguntar ao Senhor. Irmãos, nós temos um Deus que responde. Nós temos um Deus que fala conosco. Nós temos um Deus que, se nós perguntarmos, Ele vai responder. E quem sabe você está vivendo um tempo de crise, um conflito interior tremendo, porque você não entende as coisas que acontecem na sua vida. Eu quero te dizer, se você perguntar, Deus há de te responder. Falei de milagre, falei de oração, mas era aqui que eu queria chegar. Eu sei que existem pessoas aqui nessa noite que talvez estão olhando para si e têm um conflito. Estão se analisando e querendo se entender. Estão buscando uma compreensão. E dizendo, Deus, por que eu sou assim? Por que eu sou desse jeito? Por que as coisas comigo têm que ser tão difícil? Tão diferente? As minhas irmãs já casaram, tudo nova. Estão tudo tendo filho. Eu fui arrumar lá, ó. O negócio demorou. Aí agora que demorou, eu engravido. Eu não engravidava, não acontecia, não ia. Aí engravidei. Agora que eu estou grávida, parece que tem uma guerra dentro de mim. Alguma coisa, não tem ultrassom, não sei o que está acontecendo aqui dentro. Mas normal não é.
o meu caso ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém pode me responder. Eu já fui na parteira, eu já fui no médico, eu já fui no sacerdote, eu já fui em tudo quanto é lugar, eu já bati em tudo quanto é porta, eu já li toda a revista de mamãe e bebê, mas eu não encontrei resposta para o meu caso. Ah, meu amado, eu vim aqui hoje dizer: o Deus que você serve tem visto a sua sede por compreender algumas coisas que você não entende na sua vida, e Ele está dizendo: eu tenho a resposta para você. Eu vim falar com gente que está no meio de um conflito, dizendo assim: eu não sei o que está acontecendo dentro de mim, mas eu vim te dar uma palavra. Vai sair coisa boa disso. Deus vai resolver essa situação. Deus não vai te deixar no escuro. Deus não vai te deixar enganado. Deus não vai te deixar iludido. Deus tem uma resposta certa para a sua vida. Ela começa a orar, e ela começa a orar, e vai orando e dizendo: Deus, eu preciso entender o que acontece com a minha vida, porque a minha vida não é como a vida dos demais, a minha vida não é comum, a minha vida não é como a dos outros, a minha vida é diferente. Quem sabe você está vivendo um momento de conflito, porque as coisas com você não caminham no caminho natural em que todos caminham, e eu quero dizer para você: glória a Deus por isso, porque Deus está dizendo: o meu caminho com você não é caminho de homem, o meu caminho com você não é caminho humano, o meu caminho com você é um caminho sobrenatural. Aleluia! Ele está dizendo: o meu caminho com você não é caminho que os homens vão entender. A Bíblia diz que o homem espiritual não é entendido por ninguém, mas ele consegue entender todas as coisas. Sabe o que Deus está dizendo? Você não vai ser o compreendido, mas você vai ser honrado. Levante a mão e diga assim: Deus não me chamou para ser compreendido. Diga assim: Deus me chamou para ser honrado. Enquanto tem muita gente se fazendo, Deus está falando comigo aqui hoje. Enquanto tem muita gente se fazendo de coitado e dizendo assim: eu queria que todo mundo me entendesse, Deus está dizendo: não te chamei para os outros te entender, eu te chamei para te honrar no meio das pessoas em que eu te coloquei. Eu não chamei para as pessoas entender seu ministério, e não chamei para as coisas teológicas. Sabe qual é o problema, meu irmão? É que as pessoas analisam a igreja e dizem assim: não, vocês têm que ter uma lógica. Eu quero dizer, meu irmão, a fé não precisa ter lógica. A fé não precisa ter lógica. A Bíblia diz que a fé é um caminho mais alto, um caminho que está além do pensamento humano, um caminho que está além do pensamento do homem. Eu vim para a igreja justamente porque eu não quero coisas naturais. Eu vim para a igreja porque eu quero coisas sobrenaturais. Muitos da teologia moderna têm procurado justificar a fé para que a fé faça algum sentido para o mundo. Eu não consigo me encaixar na teologia moderna, porque a cartilha que eu sigo tem 2000 anos de idade. Ela é antiga mesmo. Muitos dos homens de hoje estão procurando se adequar ao pensamento da secular. Não, olha, eu vou te mostrar que o cristianismo, o evangelho faz todo sentido quando você pensa. Não, meu irmão, o cristianismo, o evangelho, ele não faz sentido. Porque o evangelho, a Bíblia diz que é loucura para o homem, mas é o poder de Deus para quem crê. Tem gente sentada nesse auditório me vendo pregar, isso aí é uma loucura. Tem gente agora me assistindo em casa dizendo assim: isso aí é uma loucura. E eu quero dizer: não, eu vim pregar uma loucura mesmo. Sabe por quê? Porque o evangelho é loucura. Eu não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus para quem crê. Eu não estou num caminho natural, eu estou em um caminho sobrenatural. Quem entende isso? É claro que a gente gostaria de talvez poder se apresentar melhor, fazer todo sentido para quem ouve.
Mas a mensagem do Evangelho é loucura para o mundo, mas é sabedoria de Deus para nós. Paulo disse assim: eu não vim comunicar a vocês palavras persuasivas de conhecimento ou de ciência humana, mas eu vim falar para vocês do poder de Deus. Em Atos capítulo 17, Paulo vai pregar um sermão em Atenas, na Grécia. Se põe na praça onde falaram os maiores pensadores da história. Paulo tinha bagagem e conteúdo para isso. E ele tenta se colocar no sermão mais intelectual da sua carreira. Resultado, sai de lá envergonhado, sem nenhum tipo de sucesso. E na próxima cidade, quando ele chega, ele diz assim: eu não venho aqui mais com sabedoria humana, eu venho aqui pregar o poder de Deus. Às vezes é uma tentação para o pregador, para a igreja, tentar se tornar uma igreja que faça algum sentido para a sociedade. E Deus está dizendo: não, a sua pregação é loucura. A cartilha que vocês seguem é loucura. Mas é essa loucura que eu vou agir. Eu não sei se você está olhando para a sua vida e as pessoas estão fazendo análises da sua vida e estão dizendo: não tem sentido, não tem lógica, não tem razão. O que você está fazendo não tem sentido. O que vocês creem, o que vocês falam, não consegue fazer sentido. Eu quero dizer, não faz sentido a sua mente natural. Mas se você abrir o seu coração e dizer: Espírito Santo, fala comigo, Ele vai revelar coisas que você ainda não conhece. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes, coisas firmes que você ainda não sabe. Aleluia. 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 Diga: na minha vida as coisas não farão sentido. Diga: mas eu estou confiante. Porque a Bíblia diz, meu amado, de sorte que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Ela diz: eu não entendo o que acontece dentro de mim. Ele diz: eu vou te explicar. Você tem dentro do seu ventre uma guerra, uma luta. Verso 22 diz que os filhos lutavam dentro dela. Verso 23 Deus explica: existem dois povos em guerra dentro de você. E durante o louvor eu estava pensando nesse texto. É verdade. Nós somos diferentes, sabe por quê? Porque existe uma guerra dentro de nós. Existe uma guerra sendo travada dentro do meu coração e do seu coração. Existe uma guerra sendo travada na minha mente e na sua mente. Eu mexi aqui, baguncei, né? Existe uma guerra sendo travada entre nós, dentro de nós, melhor dizendo. Eu comecei a pensar isso entre a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. A primeira lição, como lição registrada na Bíblia, está em Gênesis. Deus falando com Caim. A Bíblia diz lá para Caim, Deus falando com ele: Caim, sobre ti será o teu desejo, e sobre ele você deve dominar.
vê o pecado jaz à porta. Haviam duas naturezas em conflito na vida de Caim. Deus está dizendo, dentro de você existem duas naturezas. Uma é animal, diabólica, maligna, carnal, terrena. E se você der lugar a ela, ela vai acabar com você. A outra é espiritual, é celeste, é santa, é divina, é uma natureza que vem da minha pessoa. E se você der ouvidos a ela, você vai triunfar e vencer e andar debaixo de bênção. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo desde o começo? Que nós temos essa mesma guerra que estava no ventre de Rebeca. Há uma luta dentro de nós para ver o que poremos para fora, o que vai sair de nós, o que vamos trazer à luz. Talvez você está aí, dentro de você tem uma guerra, meu irmão, uma guerra entre a sua natureza carnal e a sua natureza espiritual. Dentro de você é uma natureza carnal envolvida e cercada pelo pecado, querendo colocar o seu pior para fora, mas também há uma natureza divina, há uma semente de Deus dentro de você, dizendo, não, você pode ser diferente e gerar, produzir algo novo. Constantemente nós seremos colocados entre dois caminhos. Assim como Deus disse a Caim, dizendo assim, olha, sobre ti será o teu desejo, e sobre ele você deve dominar. Ele coloca em Caim a escolha entre os dois caminhos. Eu posso dizer, talvez nem todos conheçam a história de Caim, que sai e vai matar o seu irmão, porque ele dá lugar a uma natureza carnal, ele põe para fora um fruto da carne, ele gera e expõe algo que não é divino, que não é do céu, que não é santo. Ele produz morte, e então Deus o procura mais adiante, e isso atrai sobre ele uma maldição. A Bíblia diz que ele andou amaldiçoado. A Bíblia diz que ele queria morrer, mas nem morte ele encontrava. A Bíblia diz que ele ficou marcado como um homem maligno por toda a sua história. O que eu quero ministrar ao seu coração hoje aqui é que você pode produzir frutos que vão gerar maldição, ou você pode produzir frutos que vão gerar bênção. Você tem uma guerra dentro de você, esperando para ver que tipo de fruto você vai produzir. A Bíblia diz em Deuteronômio 28, eis que hoje coloco diante de vós a bênção e a maldição. Escolhe o que vocês vão seguir. Se atentares e ouvires a voz do Senhor teu Deus e praticar conforme a sua palavra, todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Se eu gerar frutos de bênção, as bênçãos virão sobre mim. Mas também diz a palavra, oh Jesus, se você não agir de acordo com a palavra de Deus, você vai gerar maldições. Quem está me entendendo aqui hoje? Quem está compreendendo que o Espírito Santo quer abrir aqui agora para mim e para você? Nós podemos produzir dois tipos de fruto. Essa mulher estava em uma guerra dentro dela. Essa mulher estava num conflito dentro dela. E qual foi a resposta que Deus deu a ela? Há uma guerra dentro de você. É o meu escolhido, o outro não. Um é o que eu quero, outro é o que eu rejeito. Porque nascem dois filhos, um chamado Jacó, outro chamado Esaú. Jacó nasce atrás, Jacó nasce menor, Jacó nasce mais fraco. Jacó nasce daquele que a gente diz assim, é segundo lugar e ficou para trás. Esaú nasce o primeiro. Esaú nasce o mais forte. Esaú nasce o mais talentoso. Esaú nasce o aparentemente melhor. Deixa eu dizer para você, olha aqui para mim. São duas figuras na nossa vida muito importantes. Jacó é a figura do bem. Esaú é a figura do mal. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, amei Jacó
rejeitei, aborreci Esaú. Há no ventre a capacidade de produzirmos o bem e de produzirmos o mal. Profeticamente, isso aqui hoje está dizendo para mim e para você: vocês têm a capacidade de produzir bem e de produzir mal, produzir o que me agrada e produzir o que não me agrada. O que agrada a Deus nem sempre nasce grande, aleluia. O que agrada a Deus nem sempre nasce forte. O que agrada a Deus nem sempre é celebrado, nem sempre é posto em primeiro, mas o que agrada a Deus prevalece e Deus honra. O que não agrada a Deus muitas vezes nasce mais forte, nasce melhor, nasce mais fácil, nasce com vantagem, porque esse mundo vai cooperar com o que não agrada a Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem certa, meu amado: o que não agrada a Deus vai perecer, o que não agrada a Deus vai cair, o que não agrada a Deus vai ser condenado, mas o que agrada a Deus vai ser celebrado, honrado, festejado e abençoado. Por isso, se hoje você está em um conflito interno, saiba, Deus está esperando que você gere o melhor. Carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Abre lá. Aleluia. Capítulo de número 5. Verso de número 16. Quem achou, diga amém. Todos que acharam, digam amém. Verso 16. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça, combate, milita, luta, guerreia contra o espírito, e o espírito contra a carne. Por que é difícil? Porque nós temos dentro de nós o espírito. E o espírito não deixa que simplesmente a gente siga a carne. O espírito vai combater. E qual vai vencer? Há uma ilustração muito antiga, mas ainda pode ser usada. Tem 2 cachorros. Você tem um cachorro marrom, um cachorro amarelo. Se você pôr os 2 para lutar, qual será que vence? Vence aquele que estiver melhor alimentado. Se eu alimentar a minha carne, ela vai vencer o espírito. Mas se eu alimentar o meu espírito, ele vai vencer a carne. O que você veio fazer nessa noite foi alimentar o seu espírito. O que você está fazendo aí do outro lado, me assistindo, é alimentar o seu espírito. Terça-feira, alimentar o espírito. Quinta-feira, alimentar o espírito. Domingo, novamente, alimentar o espírito. Ler a Bíblia de manhã, alimentar o espírito. Orar à noite, alimentar o espírito. Ouvir louvores no carro, alimentar o espírito. Assistir um DVD de pregação, ouvir um áudio de pregação, alimentar o espírito. Ler um bom livro extraordinário, alimentar o espírito. Alimentar o espírito.
Porque o espírito milita contra a carne. Nós temos dentro de nós um conflito constante. Quais os frutos que nós vamos gerar? O texto diz: porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem um ao outro. É por isso que você não é normal. Porque o Espírito Santo não deixa você seguir pelo caminho que todo mundo segue. E ainda que você enverede pelo caminho da carne, olha para mim. Ainda que você venha enveredar pelo caminho da carne, você vai ficar pior do que o ímpio. Porque dentro de você, o Espírito vai dizer: não, não, não. A sua amiga, o seu amigo, transa com o namorado, transa com a namorada, faz o que quer e fica tudo bem. Você não. Porque tem um espírito dizendo: você pode gerar algo diferente. As pessoas passam, elas vão nas igrejas, em casamento, batizado e velório. São as orações que fazem. E elas ficam bem. Mas você não. Porque há um espírito dentro de você dizendo: não é esse o fruto que eu espero de você. Você às vezes até entra, mas a coisa não funciona bem assim com você. Porque você tem um espírito militando contra a carne. E a prova que eu tenho disso é que você está aqui. E a prova que eu tenho disso é que o Espírito pode vencer a carne. Porque se a carne fosse tão forte quanto você acha, você estava debaixo do cobertor, assistindo filme numa noite fria de chuva como essa. Mas de alguma maneira o Espírito Santo venceu e você está aqui hoje. Eu tenho uma lista. Eu não, no céu tem uma lista de 500 pessoas. Pelas minhas contas hoje. Que neste domingo a carne venceu. Mas o que ele está dizendo para você é que hoje, porque você veio, há em você o sinal de que o Espírito pode vencer. Há em você um sinal de que o Espírito pode vencer. Se opõe um ao outro, para que não façais o que quereis. Qual é o fruto que você vai apresentar essa noite a Deus? Aquela mulher dizia assim: por que a minha vida é um conflito? Simples. Porque ela era uma escolhida. Talvez você veja aqui hoje e há dentro de você um questionamento. Por quê? Eu vejo pessoas que levam a sua vida sem nenhum conflito. Fazem coisas erradas. Produzem os frutos da carne. Fazem tudo o que a carne pede. Bota a cabeça no travesseiro, dorme. Eu vivo cheio de conflitos em minha alma, por quê? Porque você não é comum. Você é um escolhido para dar bons frutos para o reino de Deus. Você não é normal, não é natural, você não é ordinário, você não é mediano, medíocre, não. Você foi escolhido por Deus para ser sal da terra, luz do mundo e fazer toda a diferença. Quantos podem dizer amém? Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vamos ficar de pé, queridos.
Dá mais um aplauso a Ele bem forte para glorificar o nome dEle, para bendizer a Ele. Aleluia, Deus está neste lugar. Oh meu amado, há algo de Deus vindo aqui sobre a minha vida, sobre a sua vida nessa hora. Levanta a tua mão aí onde você está. Diga assim: eu hei de produzir os bons frutos que Deus espera na minha vida. Diga: eu sei que a minha vida pertence a Deus e eu não posso lutar contra esta verdade. Diga assim: meu Deus, dai-me forças, porque dentro de mim há uma guerra. A carne luta contra o espírito, e em nome de Jesus, eu creio, eu vou gerar os frutos do espírito, eu vou gerar o que agrada a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai me guiar e me fortalecer. Coloque as duas mãos no coração. Pai de amor, Pai bendito, eu oro por essa igreja. Eu oro pelos meus irmãos nessa noite. Há, Senhor, obras da carne que estão tentando dominar, atacar a mente das pessoas agora. Frutos carnais tentando envolver a vida das pessoas. Mas, Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra foi enviada ao nosso coração, porque a Tua palavra foi enviada ao nosso espírito nesta noite. E em nome do Teu Filho Jesus, meu Pai, eu quero orar, eu quero pedir, eu quero clamar. Eu sei que dentro de cada um de nós esse conflito existe. Eu sei que dentro de cada um de nós há uma guerra sendo travada. Mas nós queremos declarar: a bênção vai vencer, o Espírito vai vencer, os bons frutos vão aparecer. Senhor, nós estamos orando para que o Senhor entre no nosso coração. Porque a palavra diz, meu Pai, que do coração do homem procede tudo que é mal. Mas essa natureza maligna vai ser enfraquecida, porque nós estamos nos alimentando da natureza da palavra, do pão da Tua palavra, que vai renovar o nosso espírito, vai renovar a nossa fé, vai renovar a nossa mente, vai renovar o nosso coração. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu estou orando, e pedindo ao Senhor, que me ajude a vencer os meus conflitos de fé, os meus conflitos espirituais, os meus conflitos emocionais, e que eu possa andar, viver, proceder segundo a sua vontade, produzindo bons frutos. Diga glória a Deus. Dê um aplauso a Jesus. Vamos adorá-lo. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, e toca o Espírito, abre os céus e enche o Teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus.